Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos a mais uma dica? Vamos falar hoje de algo bem básico, mas que é fundamental na programação: comandos de entrada e saída. Então, se você está aprendendo a programar, está iniciando nesta carreira, se liga nessa dica. Vamos falar hoje sobre o printf e o scanf, mas para que isso serve afinal? Um programa de computador, normalmente ele vai tratar dados, vai tratar algum tipo de informação, seja áudio, vídeo, informação numérica, texto. E para tratar essas informações, nós precisamos inserir essas informações no nosso programa. Da mesma forma, depois que essa informação foi processada, essa informação precisa sair de alguma forma, seja armazenando em algum arquivo ou exibindo em uma tela. Então, os comandos que serão muito utilizados para quem está aí aprendendo a programar em C. O primeiro deles é o comando de saída. Isso mesmo, é o printf. O que significa esse printf? Ele vai printar uma informação na tela, no nosso terminal, no prompt. Então, como que é a sintaxe desse comando? O termo, a função é printf, abre e fecha parênteses. Observe que utilizando uma IDE, quando nós começamos a digitar o comando, ele já te dá sugestões. Então, nós queremos este primeiro, printf. Perceba que ele já abre os parênteses para a gente, e aí basta nós definirmos então o que nós queremos imprimir na tela. Por exemplo, vamos imprimir apenas uma mensagem de texto. Então, nós podemos abrir aspas duplas. Perceba que quando a gente faz isso, ele já automaticamente fecha essa aspa dupla para a gente. Basta agora nós digitarmos um texto aqui dentro. Isto será impresso na tela. E aqui no final, como é uma instrução, eu termino com ponto e vírgula. Vamos então compilar e executar esse nosso programa para ver qual vai ser o resultado. Então percebam, esse texto que aparece aqui embaixo, ele sempre vai aparecer, dizendo que o processo foi finalizado com sucesso e o tempo aqui em segundos que o computador gastou para executar esse processo. E percebam, o que foi digitado aqui dentro é exatamente a informação que apareceu aqui na tela. Nossa, mas eu queria dar um espaço aqui, como é que eu faço? Não é possível? Sim, é possível. Aí nós podemos utilizar alguns caracteres de formatação. Neste caso, a contrabarra e o N. O que a contrabarra e o N farão? Simplesmente farão pular uma linha. Então será impresso o nosso texto, a nossa linha de texto, e vai saltar uma linha. Então observe que agora nós temos um espaço entre a nossa frase de texto e esse texto, essa informação aqui de execução finalizada com sucesso. Então percebam que eu posso colocar várias coisas aqui. Por exemplo, eu vou imprimir uma sequência de asteriscos, eu quero que então seja pulado uma linha, seja impresso esse nosso texto, seja impresso uma outra sequência de asteriscos e depois pule outra linha. Eu posso fazer esta sequência desta forma. Percebam então que faltou uma coisa aqui, olha. Eu coloquei a sequência de asteriscos que foi impressa, pulei uma linha, então imprimiu o texto e eu queria ter pulado outra linha. E percebam que eu esqueci /N aqui. Então eu vou acrescentar aqui o contra/N. E agora então nós teremos aí um efeito mais parecido com o que eu tinha imaginado. Uma sequência de asteriscos, a minha frase e outra sequência de asteriscos. Eu posso colocar isso em vários prints? Posso. Observem, eu vou copiar esse comando. Eu posso colocar cada trecho dentro de um comando printf. Por exemplo, neste aqui, eu vou simplesmente imprimir a sequência de asterisco. Neste aqui eu posso pular uma linha no final. Neste aqui eu posso simplesmente imprimir o texto
e pular uma linha no final. Neste outro eu vou imprimir a nossa sequência de asteriscos que vai ficar então no final do texto. E aí eu vou colocar ela mais ou menos do mesmo tamanho que a anterior. Vou aumentar também esta daqui. Ok, vamos executar agora e ver qual vai ser o resultado. Percebam que o resultado é muito semelhante ao anterior. Eu tenho 3 linhas, 2 linhas com asteriscos e uma linha com texto. Mas se eu quiser fazer um menu bonitinho e dar um espaço aqui, como que eu faço? Eu preciso ir dando espaço antes da letra I? Então, é uma possibilidade. Cada espaço que você colocar aqui, eu estou pressionando a barra de espaço, cada espaço que você colocar será impresso. Mas tem uma forma mais fácil. Da mesma forma que nós temos o CTRL-N para pular uma linha, nós podemos usar o CTRL-T. E o que fará o CTRL-T? É semelhante à tabulação, quando nós estamos digitando um texto e queremos dar um parágrafo. Aquele espaço inicial de parágrafo. O CTRL-T, ele já coloca um espaço padrão aqui para a gente. Então, isso ajuda muito. Então, percebam que nós podemos formatar essa nossa saída de várias formas. E se eu tenho variáveis e eu quero exibir o valor de variáveis? Vamos colocar algumas aqui. Nós temos aqui um número, uma variável do tipo inteiro, com o valor 10, por exemplo. Uma variável do tipo caractere, letra, com a letra C, por exemplo. E nós temos aqui um número real, que eu vou chamar de num, com o número 5.786. E se eu quero exibir, então, os números dessas variáveis? Vamos, então, utilizar esses printfs que nós já temos aqui. Vamos aqui, então, imprimir o número inteiro. Número inteiro, isso aqui é apenas um texto que eu estou digitando para aparecer na tela para indicar para o usuário o que eu estou imprimindo. Eu quero imprimir um número inteiro. Como que eu faço isso então? Eu uso os caracteres especiais de marcação aqui, %d. Isso significa que exatamente nessa posição, depois dos 2 pontos e depois do espaço, eu quero que apareça um número inteiro. Então eu utilizo o %d. Só que eu preciso dizer também aqui agora, depois da vírgula, de onde virá esse número. Então, ele virá da minha variável chamada número. Então, percebam as alterações. Após as aspas duplas, eu coloquei uma vírgula e escrevi o nome da minha variável. Apenas isso não é suficiente para imprimir esse número. Percebam, eu vou retirar o %d e vou executar, vou compilar e rodar aqui o nosso programa. Percebam que apareceu o nosso texto, número inteiro, mas finalizou no 2 pontos e não apareceu nada. E eu coloquei aqui a minha variável. Por que ele não apareceu? Por um detalhe. Se eu quero que esse número apareça aqui, eu preciso utilizar uma máscara aqui, o %d. Percebam que agora esse número irá aparecer. Nós dizemos exatamente aonde nós queremos que esse número seja impresso. Como que nós fazemos isso com caracteres e com números reais? Vamos então utilizar eles aqui. Então, letras 2 pontos. Da mesma forma, vírgula, de onde virá a letra que eu quero imprimir? Da nossa variável letra. Mas apenas isso não vai imprimir a nossa letra. Nós queremos que ela apareça exatamente aqui. Então, nós utilizamos o %c. Por que %c? A abreviação de caracteres. Então, %c para caractere, para variáveis do tipo char.
%d para variáveis do tipo inteiro. E se for do tipo float, números reais, aí nós utilizamos então o %f. Então, números reais, %f. Isso indica para o computador, então, que nós queremos imprimir um número que possui vírgula, que possui casas decimais. Vamos executar, então, esse código para observar o resultado. Então, percebam, números inteiros, o %d, exatamente onde está o %d, é impresso o valor da nossa variável número, o número inteiro. Letras, %c, exatamente nesta posição, é impresso então a letra que está armazenada nesta variável. Apareceu aqui a letra C. E números reais, %f. Observe que apareceu aqui o número que nós atribuímos à variável num, 5.786. E estes 3 zeros, por padrão, uma variável do tipo real sempre é impressa com 6 casas após o ponto, com 6 casas decimais. Como que eu altero isso? Entre o %f, eu posso colocar o ponto e a quantidade de casas que eu quero que apareça. Se eu quero 4 casas decimais, eu coloco então o número 4. Percebam que agora apareceu 5.7860. E se eu quiser apenas 2 casas após a vírgula, basta então colocar ponto 2. E aí então nós teremos o nosso número impresso apenas com 2 casas decimais. Percebam que como nós estamos imprimindo apenas com 2 casas decimais, mas nós temos um número com 3 casas aqui, ele está fazendo o que nós chamamos de truncamento, e ele está arredondando para o próximo número. Então, como nós temos 7.8, ele arredondou para 7.9. E isso porque nós limitamos aqui a exibição em 2 casas decimais. Ok, mas aqui nós estamos lendo, nós estamos inicializando essas variáveis aqui no nosso programa. E se nós quisermos então trabalhar com um comando de entrada para que o usuário digite esses números? Nós podemos fazer isso de uma forma muito simples. Nós vamos utilizar aqui então um printf, que é um comando de saída, como nós mencionamos, para pedir essa informação do usuário. Então, digite um inteiro, uma letra e um real. Isso é uma informação de saída, por isso que está no comando printf. Percebam que só tem texto aqui, isso tudo será impresso dessa forma. Por que eu dei um espaço aqui? Porque eu coloquei 2 pontos e eu quero que a informação que o usuário digitar fique exatamente aqui na frente, não na linha de baixo. Por isso que eu não utilizei o *n. Então, o printf é o comando de saída, isso vai ser impresso na tela. Como que eu faço então para ler o que o usuário digitar? Eu utilizo então um comando de entrada. E qual comando a linguagem C nos fornece? O scanf. Percebam que ao começar a digitar esse comando, a IDE aqui já traz essa sugestão para a gente. Basta eu pressionar Enter que o comando já é completado aqui para a gente. O comando scanf ele tem 2 partes. A primeira parte eu preciso dizer os tipos de dados que eu vou ler. O que eu estou pedindo para o usuário? Olha, eu estou pedindo um inteiro. O que é inteiro? Como nós vimos, %d. Então, eu vou colocar aqui um %d. Eu pedi na sequência uma letra. Qual a máscara para a letra? Um %c. Então, eu vou acrescentar um %c. E estou pedindo também um real. Qual a máscara para o tipo real? %f. Eu não me preocupo com casas decimais aqui. Eu boto apenas a máscara para indicar que eu vou ler um número com vírgula, um número com
ponto, né, no sistema internacional, um número real. Mas isso é apenas para informar o que eu estou esperando. Um número inteiro, uma letra e um número real. Eu preciso dizer agora aonde eu vou salvar esses números e essa letra. Aonde eu vou salvar essas informações que o usuário está digitando. E aí, muita atenção. Eu preciso informar um endereço de memória onde essas informações serão salvas. Nossa, mas eu tenho o nome das minhas variáveis. O nome das minhas variáveis é um endereço de memória? Não necessariamente. Como então que eu pego um endereço de memória? Muito simples, basta utilizar o e-comercial, este caractere especial, antes do nome da variável. Então, qual o primeiro valor que o usuário vai digitar? Um inteiro. Então, e-comercial, seguido da minha variável número, vírgula, e-comercial, qual que é a próxima informação? É uma letra. Então, e-comercial e o nome da minha variável, aonde eu vou salvar essa letra, vírgula, e-comercial, qual o próximo valor? Um número real. Então, e-comercial seguido do nome da variável, aonde eu vou salvar esse valor, terminando após o fechamento dos parênteses com ponto e vírgula. Terminamos aqui. Então, observem, nós temos um comando de saída que vai imprimir uma mensagem na tela, aqui na linha 10, e temos um comando de entrada, o scanf, na linha 11, que vai fazer a leitura do que o usuário digitar. Um número inteiro, por isso 1%D, seguido de uma letra, por isso %C, seguido de um número real, por isso %F. E aqui nós estamos apenas exibindo o que o usuário digitou. Vamos executar esse programa então, compilar e executar para ver como ele vai funcionar? Percebam que agora ele imprimiu na tela, por isso que printf é um comando de saída, ele imprimiu na tela. Digite um inteiro, uma letra e um real, 2 pontos e o cursor ficou piscando aqui. Então eu vou digitar um número inteiro, 501, por exemplo, espaço, vou digitar uma letra qualquer, W, por exemplo, e vou digitar um número, lembrando, é um número com ponto, se digitar vírgula não vai funcionar. Então, 5.73 e vou pressionar Enter. Perceba então que ele fez a leitura e já foi para os outros comandos de saída, exibindo o que foi lido. Número inteiro, 501, a letra, percebam que deu algum problema aqui, que não foi impresso nada aqui para a gente, e números reais apareceu 00. Então, vamos verificar qual foi o problema aqui, o que aconteceu. Vamos voltar aqui no nosso código. Ok, olha só. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós fazemos a leitura de vários valores no mesmo scanf. Pode ser feito? Pode, mas é necessário tomar muito cuidado. Eu vou rodar o código de novo para vocês perceberem o que aconteceu, para a gente relembrar o que aconteceu. Observem o seguinte, eu estou pedindo um número inteiro, eu estou pressionando espaço, estou digitando uma letra, estou pressionando espaço e estou digitando um número com vírgula. Só que percebam o seguinte, espaço é um caractere. O outro espaço que eu digitei aqui também é um caractere. Por isso, então, que nós estamos tendo esse problema. Aqui foi impresso o caractere que ele leu, só que é um espaço, por isso que ele não aparece. Consequentemente, ele não exibiu um número aqui porque ele não chegou a ler esse número float. Ele provavelmente leu alguma outra coisa aqui e não conseguiu entender o nosso número. Então, nesse caso, nós temos algumas opções. A primeira opção seria fazer printf e scanf para ler cada uma das informações.
O outro passo é, eu posso colocar um espaço aqui, porque um espaço é justamente o que eu estou digitando entre essas informações. Então, esse espaço vai ser lido e vai ser descartado, porque nós não estamos salvando em nenhum lugar. Percebam, eu simplesmente acrescentei um espaço entre as informações. Então, olha, eu estou digitando um número inteiro, espaço vai ser o espaço lido aqui. Vou digitar a minha letra, por exemplo, G, outro espaço que vai ser este espaço aqui. E vou digitar o meu número com vírgula, um número real, 5,75. E vou pressionar Enter. Percebam que agora ele funcionou corretamente, porque o espaço que eu digitei aqui já estava sendo esperado aqui. Existe alguma outra forma? Existe. Se o usuário pressionar Enter em cada entrada, ele vai funcionar sem espaço perfeitamente. Perceba. Eu vou digitar então um número inteiro, vou pressionar Enter. Como eu tenho o scanf aguardando uma letra, ele vai aguardar até que eu digite uma letra, pressione Enter, mas percebam que aí deu problema. Por quê? Quando eu digitei uma letra, essa letra, esse caractere ficou seguido com outra informação, que foi a tecla Enter. A tecla Enter também é um caractere. E aí ele tentou atribuir essa próxima leitura para o outro valor. Então, fiquem atentos quando estiverem trabalhando com entrada de dados. Neste caso aqui, como que funciona? Se utilizarmos um espaço, o espaço é o mais adequado. Vamos testar se com o espaço vai funcionar pressionando Enter. Então, eu vou digitar um número inteiro, pressionei Enter, ele está aguardando porque precisa ler mais informações. Vou digitar uma letra, pressionei Enter novamente, observe que com o espaço vai funcionar. Agora eu vou digitar aqui o meu número. Percebam que agora funcionou perfeitamente. Esses caracteres que tem aí no meio, seja o espaço aqui ou a tecla Enter que eu pressiono, não causa nenhum problema se eu colocar um espaço aqui. Então, sempre que você estiver trabalhando com entrada, saída e entrada de dados, teste bastante o seu programa com as várias possibilidades. Porque pense sempre o seguinte: você não tem como saber se o usuário vai pressionar a tecla Enter após cada valor ou se ele vai pressionar a tecla espaço. Então, teste sempre o seu programa para identificar quais erros podem acontecer, ok? Então, esta foi a nossa dica de hoje aí, trabalhando com entrada e saída de dados. Um grande abraço. Qualquer dúvida, comente aí nos comentários que nós faremos o possível para responder todas as dúvidas. Curta e compartilhe aí os nossos vídeos, curta o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Uma boa programação a todos.